Boa tarde, o meu nome é Rita Afonso e sou responsável pela gestão do portfólio de pós-graduações na formação de executivos da Nova SBE. Sejam bem-vindos a este webinar onde vamos falar sobre uma das nossas pós-graduações em finanças, a pós-graduação em Financial Markets and Risk Management, e apresentar-vos o embaixador do programa, Miguel Azevedo, antigo aluno da Nova SBE e Managing Director do Citigroup. Antes, gostaria de explicar melhor esta ideia que estamos a lançar de associarmos a cada uma das nossas pós-graduações um antigo aluno reconhecido pelo seu percurso profissional e que tem a ver com dois valores que são muito queridos para a escola: a ideia de uma comunidade Nova SBE que promove a ligação emocional e intelectual entre a escola e os cerca de 19.000 alunos antigos alunos espalhados pelo mundo, e também o conceito de jornada de aprendizagem contínua, ou seja, a nossa convicção da importância de nunca parar de estudar ao longo da vida. Passo então a apresentar os protagonistas do webinar de hoje. Começo por dar as boas-vindas ao sponsor que convidámos especificamente para representar o programa de Financial Markets and Risk Management, Miguel Azevedo. Licenciou-se em Economia na Nova SBE e fez o MBA em Finanças na Cass Business School, em Londres. Passou pelo Bank of America, Merrill Lynch, Goldman Sachs, até entrar para o Citigroup em 2010, referenciado no Wall Street Journal como um dos jovens talentos recrutados na altura pelo banco. É desde 2017 responsável pela unidade de banca de investimento do Citi para a África e Médio Oriente, comentador frequente para a Bloomberg TV e orador em eventos internacionais como o World Economic Forum África. Bem-vindo também, professor Paulo Pinho, coordenador científico do Financial Markets and Risk Management, que vai para a segunda edição. É professor associado da Nova SBE há um número considerável de anos. É também diretor académico do The Lisbon MBA, administrador da Sonai Capital e consultor em várias instituições financeiras em Londres, cidade onde também dá aulas na Cass Business School. Este webinar terá duas partes. O professor Paulo Pinho e Miguel Azevedo irão conversar sobre o programa, e é para esta conversa que vamos passar já a seguir. No final teremos a oportunidade de responder a quaisquer questões que poderão colocar através da funcionalidade de Q&A que têm no vosso ecrã. Boa tarde, professor Paulo Pinho, Miguel Azevedo, muito bem-vindos. Obrigado, Rita, boa tarde. Eu iria começar por fazer uma breve descrição do programa e quais os objetivos que pretendemos alcançar com ele, e depois entraria no diálogo com o Dr. Miguel Azevedo, a pessoa que aproveito para agradecer a disponibilidade para estar aqui connosco. Ele é alguém que é sempre desta casa, fomos aliás contemporâneos na faculdade há um milhão de anos atrás, doutorei-me na escola onde ele fez o MBA, portanto temos aqui algumas afinidades. E mais uma vez é um prazer tê-lo aqui e os meus agradecimentos pela sua disponibilidade. Este programa, esta pós-graduação em Mercados e Gestão de Risco, é herdeira de um programa que a faculdade já tinha nas suas antigas instituições, em Campolide, na altura em parceria com outra escola. Desta vez, o ano passado, decidimos lançar-nos aqui em Carcavelos a solo. E responde a uma necessidade que nós fomos sentindo por parte de participantes noutros programas e de alguns clientes de formação de executivos que nos falavam de que, para além de necessidades óbvias de formação em Corporate Finance, finanças de empresa, que nós já suprimos com outra pós-graduação, havia uma necessidade crescente de reforçar conhecimentos de alguns dos seus quadros em áreas de gestão de risco e instrumentos derivados. Nós desenhamos um programa que procura casar dois tipos de abordagem. Por um lado, abordagem técnica, formal. As pessoas têm de ter formação nestas áreas quantitativa relativamente sólida. Portanto, tem que saber avaliar um instrumento derivado, tem que saber medir risco, tem que saber lidar com opções, mas casar essa abordagem com uma abordagem prática. E, portanto, há um conjunto de módulos e disciplinas que têm um propósito de aplicar conhecimentos. Aliás, uma das coisas que fazemos em parceria com um banco
colocar as pessoas a gerir uma carteira de ativos virtual, e, portanto, de forma as pessoas acompanharem o que está a acontecer no mercado durante uma parte do período da pós-graduação e irem tomando decisões de investimento em função disso. Aliás, um pequeno parênteses, ainda esta semana que agora terminou, na sexta-feira, tivemos uma aula do único módulo em que eu sou diretamente responsável, que é sobre a parte de ações, em que tivemos a maior parte da aula acertada por um analista de mercado internacional, alguém que tem um percurso também para alguns dos bancos, para o Dr. Miguel Azevedo, que passou, e um analista, que esteve basicamente a explicar como é que os analistas olham para as empresas e como é que estabelecem price targets e veem a perspectiva de evolução de uma empresa. Além destes dois aspectos, o aspecto técnico, formal, que é teórico, e do aspecto prático, nós tentamos trazer também toda uma série de outras matérias que hoje em dia são absolutamente fundamentais. Até porque algumas pessoas que passam por este tipo de formações depois querem obter os graus do CFA. Por um lado, ética, e agora, e posso já anunciar, em parceria com o Citigroup, vamos também abordar uma área que é absolutamente fundamental, que é a área do ESG, Environmental, Sustainable and Governance, que são hoje em dia fundamentais na área de investimentos. Devo dizer, já agora, em termos do tipo de participantes que temos tido, que temos uma pequena minoria que vem da banca, a gestão de risco tem um papel fundamental na banca, mas a maioria dos nossos participantes têm vindo de empresas, muitas vezes de empresas até industriais, com alguma atividade internacional, e também empresas e instituições que têm portfólios de investimentos, porque faz parte da sua atividade gerir uma carteira própria e que, portanto, também procuram saber um pouco mais sobre gestão de risco. Já foi o suficiente, iria agora desafiar o nosso convidado para algumas questões. O Miguel Azevedo, sendo alguém que trabalha numa posição privilegiada em banca de investimento, em coverage, tem contato com muitos clientes, talvez possa responder uma pergunta que é: como é que vê do lado dos seus clientes, eu não estou a falar dos bancos neste momento, estou a falar dos seus clientes industriais e comerciais, a preocupação com a gestão de risco e as perspectivas de evolução da área de gestão de risco agora neste mundo pós-Covid? Obrigado, Paulo. Cada vez mais importante, eu diria, cada vez mais complexo e, portanto, cada vez mais necessário estar a fazer consecutivos e permanentes updates. Nós temos, que é nas zonas onde eu trabalho mais, em África, o Middle East, e talvez até mais aí em mercados emergentes do que noutros sítios, mas na Europa é parecido, as próprias instituições por vezes pedem-nos a nós para dar esses trainings, porque não há a disponibilidade que existe aí com a nova SBE. E, portanto, é uma necessidade permanente e, de facto, é fundamental as pessoas manterem-se cada vez mais atualizadas e perceber tudo aquilo que está à volta de si. Eu costumo dizer que nós vamos para a faculdade para aprender os básicos, depois temos as nossas aprendizagens, os nossos updates, as nossas pós-graduações, para começar a aprender como aplicar na prática e, por fim, o objetivo há de ser usar isto tudo para conseguirmos ter um impacto positivo na sociedade e à nossa volta, e usando normalmente as empresas para onde nós trabalhamos como veículos de fazer isso, de modo que é cada vez mais importante estar em cima, não há dúvida nenhuma. E como é que vê a evolução do mercado de emprego em finanças? Acho que é uma área que está a cair, a aumentar. Houve uma altura que se falava muito no marketing e que a futura preocupação com o marketing. Agora o Covid vai mudar um bocadinho a perspectiva. Como é que vê essa questão? Eu não sei se está a aumentar, se está a diminuir. Tem alguma dificuldade. Há momentos, não é? Há ondas, há ciclos. Eu acho que está cada vez mais suportada por sistemas e por sistemas, seja eles muito sofisticados, seja eles de fazer as coisas do dia a dia. De modo que eu penso, quando eu era associate com 25 anos ou coisa assim, e hoje em dia o trabalho é relativamente diferente. Nós hoje em dia, os associates,
tem um trabalho muito mais técnico do que eu tinha quando tinha a mesma idade, porque eu tinha que fazer muitas coisas que hoje em dia, de modo que provavelmente há menos gente em termos relativos, mas faz-se mais. Agora, o que é verdade é, só para reforçar novamente o tema, é que cada vez, nós mesmo internamente no City, por exemplo, temos programas internos e em associação com escolas de estar permanentemente a atualizar. Mas eu acho que ainda é um setor fundamental, e aproveito para contar aqui uma história, se me permite, Paulo, sobre a importância de finanças. É uma história real, verdadeira, que eu ouvi ao vivo há 2 anos atrás, e era o presidente do Banco Mundial, portanto, uma personagem importante no mundo, que é uma pessoa que tinha, que ele já, entretanto já deixou de ser, tinha formação de médico e fez Médicos Sem Fronteiras e coisas do género, e foi por aí que ele entrou no mundo do desenvolvimento e depois foi chamado ainda pelo presidente Obama para ser presidente do Banco Mundial. E ele contava uma história que uma vez estava a falar com o embaixador do Vaticano nas Nações Unidas e no Banco Mundial, e com o Papa, em que ele dizia ao Papa que tinha que pedir perdão porque, de facto, nos 25 primeiros anos da vida profissional dele, ele nada sabia de finanças e tinha feito todos os outros trabalhos, mas apercebeu-se que sem perceber finanças não se percebe o mundo. E então estava ali quase que a fazer uma confissão de que precisava, de facto, de saber finanças para perceber o mundo. E não há dúvida nenhuma. Acho que cada vez mais é verdade isso. 2 coisas que disse que são importantes e têm a ver com o que nós temos feito aqui na pós-graduação. Uma tem a ver com o tipo de pessoas que é usada numa formação deste tipo. Nós estamos, de facto, a usar 2 tipos de pessoas completamente diferentes. Estamos a usar pessoas mais experientes e com mais experiência prática do nosso mestrado em finanças, que na realidade foi classificado como 14º no mundo pelo ranking do Financial Times, recentemente, e portanto temos um conjunto de pessoas mais séniores desse mestrado em finanças, e por outro lado temos um conjunto de pessoas cujo background é profissional, que vêm do setor financeiro ou da área financeira de empresas, e portanto são pessoas com um grande nível de experiência, porque realmente verificamos que é importante casar estes 2 tipos de perspectivas, como vocês também estão a fazer no Citigroup, e trazer 2 tipos de pessoas para fazer formação, porque por um lado há académicos que têm uma perspectiva rigorosa, teórica, sólida, que é fundamental nos fundamentals, mas por outro lado também é preciso pessoas que tenham grande know-how de how to do it no mundo real. E eu acho que essa é uma questão importante. Outra tem a ver com o tipo de pessoas que têm aparecido a frequentar este tipo de pós-graduações, e isso haveria mais uma pergunta, é que nós temos visto aparecer-nos, para além das pessoas que vêm de economia e gestão, pessoas que vêm de física, que vêm de engenharia e de outras áreas muito quantitativas e que realmente procuram aprender finanças, tirando partido daquilo que é talvez parte sólida da sua formação, que é a parte quantitativa, que é aquilo que lhes permite mudar facilmente de uma área para outra. E essa é a pergunta que eu queria fazer. Ao fim de tantos anos na banca de investimento, seguramente há de se ter cruzado com pessoas que vêm de backgrounds completamente diferentes de economia e gestão. Como é que vê essas mudanças de carreira de pessoas que vêm de engenharia, de física, matemática e todas essas áreas quantitativas e que vêm trabalhar na área de gestão de risco? Eu acabo por ver na minha profissão, talvez num momento mais cedo, e eu gosto de fazer, pessoalmente gosto de fazer muito recruiting, gosto de fazer entrevistas e de recrutar gente, e estou habituada a ver tudo, hein? Estou habituado a ver pessoas que vêm de letras, pessoas que vêm de espanhol e latim, pessoas que vêm de médicos. Já tive um rapaz há 2 anos, nigeriano, que trabalhava comigo, que era médico. Ontem mesmo entrevistei uma pessoa, via Zoom, naturalmente,
médico também, que está a começar a fazer um internship connosco e que é médico especialista em doenças cancerosas. Mas eu costumo dizer que para nós isso é muito importante, nós damos muito valor a isso, à diversidade de backgrounds e de experiências, e costumo contar a história de que nos últimos anos a coisa mais gira que me aconteceu foi entrevistar uma pessoa formada em teologia e que queria vir trabalhar para bancos, onde alguns dizem que de facto é o diabo, não é? Mas hoje em dia é assim, eu acho que as pessoas escolhem os cursos de base tendo outros valores, outros objetivos, e sabem que depois têm que se adaptar, tenham feito o curso certo ou o curso errado ou o curso na área em que vão trabalhar ou não, de qualquer das formas têm que se adaptar. Portanto, talvez menosprezem ou deem menos valor ao acertar no curso de início. E de facto assim deve ser. Como é que nós vamos acertar no princípio da nossa vida? O que é que vamos fazer no resto da vida? É um pressuposto muito arriscado, eu diria. Se quisesse dar um conselho a uma pessoa que agora estivesse a pensar em mudar de carreira, sei lá, para a banca de investimento, consultoria, gestão de risco, o que é que daria? Que conselho é que daria? Acho que é uma profissão que vai cá estar. Como disse há bocado, se está em crescimento ou não é difícil dizer, mas é uma profissão que vai estar, que vai ser diferente e, portanto, é uma profissão desafiante, entusiasmante. É uma profissão, como muitas outras, intensiva e é isso que a faz muito mais interessante, a meu ver, do que outras. Mas eu acho que é uma área que hoje em dia, em termos globais, ainda é das áreas que eu acho que paga melhor, o que é um aspecto importante. Mas eu costumo dizer sempre às pessoas que nesta coisa de escolher para onde vão, há que ter em conta três variáveis, e talvez aproveitasse aqui isto, só acho que é uma coisa simples e engraçada, que é aquilo em que nós somos bons. Para definirmos onde vamos trabalhar, temos que ter 3 arcos e ver onde é que está a interseção dos três círculos. Aquilo em que nós somos bons, aquilo que nós gostamos de fazer, porque de facto trabalhar em muitas coisas, em finanças em geral, é intensivo, portanto temos que gostar, mas isso não chega, não é? Porque eu, se fosse assim, provavelmente tentaria jogar à bola, não é? Mas ninguém me pagava para eu jogar à bola. Então é ver onde é que nos pagam. É nestas três, na interseção destes 3 círculos que eu acho que nós devemos tentar posicionar-nos. Muito obrigado, Miguel. Rita, tem algumas perguntas que nos queira passar dos nossos participantes? Sim, temos já aqui algumas questões e eu começaria precisamente por fazer uma pergunta ao Miguel. Miguel, tendo em conta o nível e enfim, dada a constante enfim, a automatização dos processos e a crescente revolução tecnológica que está sempre em movimento e que certamente afeta muitas partes dos processos que envolvem a gestão de risco. Como é que isto põe em causa ou não o futuro dos profissionais nesta área? Como é que isto afeta aquilo que vocês fazem? Eu acho que impacta, o afeta tem normalmente uma conotação negativa. Eu não vejo essa conotação negativa. Eu acho é que nos permite, por um lado, evitar tarefas que são time consuming e que não são de grande valor acrescentado, e por outro permite-nos ter muito mais ferramentas ao dispor para no final do dia nos concentrarmos no mesmo, que é judgment, conseguirmos formar uma opinião sobre que caminho é que devemos seguir. Portanto, acho que impacta positivamente e não negativamente. Eu acho que talvez fosse assim que eu responderia
Ou seja, de uma forma simples. a forma como um jovem profissional que queira apostar numa carreira nesta área pode criar valor é usando essas ferramentas para conseguir chegar a melhor... Sem ter que perder o tempo em tarefas repetitivas e pouco estimulantes. Por exemplo, eu há 20 anos atrás, ou há 25 anos atrás, podemos ficar por aqui, não vale a pena mais, perdia muito, não é? Portanto, eu acho que é muito mais interessante hoje em dia. Acho que é muito mais interessante. Podem se dedicar só à parte boa. A parte intelectual, a parte estimulante, aos desafios e pensar estratégias. As máquinas não são tão boas quanto os humanos ainda. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem. Professor Paulo Pinho, qual diria que é a formação académica ou o percurso ideal de base para frequentar este programa? Não há um ideal. Houve uma altura que eu lembro-me que as pessoas que iam trabalhar nesta área na banca de investimento tinham todos doutoramentos em física. Isto houve algumas vagas e houve algumas modas, o Miguel deve se lembrar dessa vaga, dessa moda. O ponto era que havia muita falta de pessoas com background quantitativo e, portanto, eles iam buscar pessoas que tinham um domínio matemático muito bom. Ao nível do que nós fazemos aqui, numa pós-graduação deste tipo, nós estamos basicamente à procura de pessoas que vão trabalhar ao nível de um doutoramento em Financial Risk Management, portanto estamos a falar de pessoas que vão ter atividade profissional nesta área, mas não pessoas que vão desbravar novas fronteiras do conhecimento nesta área, embora já tenhamos tido pessoas que frequentaram uma pós-graduação desta e depois quiseram fazer doutoramento em finanças. Mas isso é outro caminho. Eu diria que o que é fundamental é ter uma formação base de natureza quantitativa. Neste programa, mais do que no outro, que estamos aqui ontem. Ou seja, tem que ter tido uma boa formação de cálculo e de estatística na faculdade. Nada de esotérico ou completamente fora do normal, mas ao nível do que se tem em cursos de engenharia, de física, de matemática, de economia, de gestão e mesmo em algumas outras áreas. Portanto, a esse nível, esse background normal quantitativo que se tem num curso, hoje em dia, de licenciatura de 3 anos, esse nível é suficiente para frequentar um programa deste tipo. Mas não é um requisito essencial que a pessoa já trabalhe nesta área? Não é de todo, e aliás a experiência que temos tido é pessoas que trabalham nessa área, pessoas que estão na área financeira da empresa, mas que ainda não estão a trabalhar nesta área, querem vir para esta área, e até pessoas que vêm da engenharia e de outras áreas quantitativas e que decidiram começar a trabalhar nesta área. Portanto, temos tido essa diversidade de backgrounds. Muito bem. Nós, enfim, vamos começar em outubro a segunda edição desta pós-graduação. Estamos em tempos atípicos relativamente às condições de saúde pública que vivemos atualmente, nomeadamente o campus tem níveis de segurança e planos de contingência para estas situações. O que é que os participantes podem esperar caso a situação não seja favorável após o começo da pós-graduação? Bom, nós temos um processo de gestão de risco e, portanto, vamos segui-lo. Este ano letivo que agora terminou, não tínhamos esta contingência adequadamente prevista e encontramos uma solução. Encontramos uma solução designadamente conversando com os participantes, aliás, interagimos por Zoom, por exemplo, nas 2 pós-graduações chegámos a soluções diferentes em função daquilo que foi o feedback que nos foi passado pelos participantes. Nós temos uma visão que é determinadas matérias podem ser lecionadas à distância, usando aulas mais curtas, usando as ferramentas de que nós dispomos. Outras nós entendemos que ganham em decorrer presencialmente, onde há necessidade de
debater situações concretas, case studies, e há matérias que, pela sua própria natureza, nós acreditamos que devem ocorrer em sala. Portanto, o que é que nós acabámos por fazer? No caso desta pós-graduação, que agora ainda não terminou, já devia ter terminado, por acordo com os participantes, nós adiámos o início de vários módulos, porque eles não se importaram, eles próprios assim sugeriram, pelo contrário, eles disseram que preferiam terminar a pós-graduação mais tarde e ter essa experiência no campus e minimizar o número de aulas online. Na outra pós-graduação, por exemplo, houve uma continuação, por escolha dos participantes, houve uma continuação de aulas a um ritmo mais lento online e logo que possível, e assim que recebemos o ok da entidade que nos está a validar as condições de segurança no campus, nós voltámos às aulas presencialmente, com um sem número de regras. Confesso que é uma experiência nova dar aulas de máscara e com os participantes de máscara e com as pessoas espalhadas na sala a uma grande distância umas das outras, mas estamos a fazê-lo considerando nós e a entidade externa que nos faz a avaliação das condições de segurança, a fazê-lo dentro de todas as condições de segurança. E é uma das duas coisas que eu posso prometer, é, se houver necessidade de encerrar temporariamente o campus, nós vamos falar com os participantes e em função das respostas que tivermos dos participantes, teremos maior ou menor interação online e voltaremos ao campus logo que possível. Neste momento, como digo, temos uma pós-graduação que está a funcionar. Ainda na sexta-feira passada estive a dar uma aula presencial, essa pós-graduação, e julgo que toda a gente está relativamente tranquilo com as condições de segurança. Há duas coisas que eu posso prometer aos participantes. Uma é que a Nova é uma escola que tem rigor académico e, portanto, nós não vamos dar um papel que achamos que qualquer pessoa pode obter, um papel que é passado em quem faz as avaliações e demonstra o suficiente conhecimento para ser aprovado. E tenho, aliás, o maior prazer de verificar que a turma que está a correr este ano é uma turma que tem excelente desempenho académico, as pessoas são de muito boa qualidade, e isso nós procuramos também para que as coisas corram bem. Temos um processo de seleção onde queremos ter pessoas de qualidade. E a segunda coisa que tenho de prometer é que nós só estaremos a ter aulas no campus, tendo as condições de segurança para fazer. E monitoramos permanentemente essas questões de segurança. Ok, não sei se querem acrescentar alguma questão em relação a perguntas, chegámos ao limite do nosso tempo. Gostava de agradecer a ambos pela presença. Miguel, muito obrigada. Professores, obrigada. Espero vê-los em breve no campus e até à próxima. Obrigado, Miguel, e obrigado, Rita. Obrigado, Paulo. Obrigado, Rita.